como vai? Sou Inês Rosângela, sou psicóloga e facilitadora de constelação familiar. Estou aqui hoje para te contar a respeito de uma série que eu assisti recentemente na Star Plus. Essa série se chama Fora da Prisão. Bom, a princípio, eu confesso que eu não dei nada pela série. Tava lá que era uma comédia, entrei sem expectativa nenhuma, mas foi uma série muito impactante para mim e eu quero te colocar aqui algumas reflexões, mas principalmente algo que naquela série me encantou. Portanto, fique comigo. Mas enquanto isso, quero te pedir, curta, compartilhe. Você já é inscrito no meu canal? Bom, inscreva-se. Tenho certeza que você vai encontrar aqui diversos conteúdos que vão colaborar com a sua vida. Mas vamos lá. Fora da prisão. Preciso te contar uma coisa. Eu vou contar a história da série. Portanto, se você quiser dar um pause agora, ir lá na Star Plus e assistir a série primeiro e depois retornar aqui, pode ser uma boa alternativa. Mas se não, vou prosseguir. A série, ela conta de uma filha, uma mulher, que tem um filho de 16 anos e o pai dela estava na prisão. E a série inicia exatamente no momento em que esse pai está saindo da prisão. Esse pai ficou mais de 16 anos, se não me falha a memória, 18 anos preso. Na verdade, ele nem conheceu o neto dele. E a vida inteira dessa moça, esse pai entrava e saía da prisão, entrava e saía da prisão. Então, essa filha, ela tem traumas referentes a nunca ter o pai, não poder ter a confiança de ter o pai ali junto. Então, a série começa com esse pai saindo da prisão após 18 anos e esse pai, ele diz que quer fazer diferente dessa vez. Só que a filha, já esfolada, escaldada, ela não acredita. Mas esse pai não tinha para onde ir, onde morar. A princípio, ele ia morar na casa de um amigo, um antigo amigo lá da época de traficante. E então, essa filha fica naquele dilema. Ofereço a minha casa para o meu pai ou deixo o meu pai seguir adiante? Entretanto, essa filha, por uma série de recorrentes traumas ali referente ao pai, ela tinha uma norma: nunca morar com o pai, nunca se envolver nos problemas do pai. Ela tinha várias regrinhas para manter esse pai mais distante. Entretanto, o oficial de condicional do pai dela conversa com ela ali no momento da saída do pai e pontua para ela o tanto que era arriscado ele ir morar com um antigo companheiro do crime. E ela vai para casa com aquilo na cabeça dela. Ok, o pai até vai lá pro amigo, mas chegando lá, o amigo tá com a galera do crime, uma arma do lado, e esse pai, ele fica ali e ele
reflete e no dia seguinte está ele lá batendo na casa da filha, pedindo para ficar com ela, porque de fato ele quer fazer diferente dessa vez. E então começa a história desse pai morando com essa filha e o neto. Essa filha começa a agora de verdade conhecer esse pai. Essa filha, uma das questões recorrentes dela é que ela não conseguia nenhum relacionamento afetivo consistente. Ela sempre entrava em relacionamentos adoecidos. Inclusive naquele momento ali em que o pai sai da prisão, ela estava exatamente se relacionando com um homem casado, que havia prometido que ia largar a esposa. E o pai ali morando com ela vai pontuando algumas coisas a respeito desse relacionamento. E ela vai olhando, e ela vai se questionando. Por que eu tenho esse padrão de relacionamento sempre com homens que não estão disponíveis, com homens que não são bons para ela? Inclusive, em um certo momento, ela começa a namorar com o oficial de condicional, que é um bom homem, que é um homem que quer ficar na vida dela, ter um vínculo, criar um relacionamento, e não dá liga. Ou seja, ela vai fazendo essas reflexões ao longo da série de por que eu me conecto só com os homens que não são bons para mim. E quando eu encontro um homem bom, não ecoa. E ela fazia esse questionamento, poxa vida, mas ele é tão bonito, ele é inteligente, bem-sucedido e um bom homem. Por que eu não me vinculo a ele? Obviamente tinha aí a questão de confiança no pai, toda aquela história, todo aquele trauma, a vida inteira referente ao pai. Ela vai fazendo essas reflexões. E como é uma comédia, fica sempre muito leve tudo isso. E eu havia me esquecido de um detalhe. Essa filha, olha que bacana, ela é terapeuta. E ela tem um canal no Instagram, ou seja, ela é uma influencer também. E ali nesse canal ela vai partilhando as questões dela, ela vai colocando os conteúdos terapêuticos, bem legal, muito legal mesmo. Mas vou te contar o ponto que para mim eu me encantei com a série. Em determinados momentos, a criança interior dela aparece. A hora que eu vi isso, eu quase fui ao êxtase. Porque afinal de contas, eu, Inês, eu sou especialista na técnica da criança interior. Eu nunca havia visto uma série ou um filme que trouxesse de uma maneira tão esquematizada, tão bem mostrada, a dinâmica da criança interior. Então, em determinados momentos em que essa moça, ela fica inquieta, ela se debate com algumas coisas, vem uma menininha para representar a parte criança dela. E aí ali acontece um diálogo entre ela adulta e essa criança. Por vezes, achei muito fantástico. Porque por vezes, a gente assistindo, você fica com a seguinte pergunta: tá, mas quem que é o adulto aí? É essa criança que fala algo ou é o adulto de fato? Muitas vezes ali na interpretação, eu me questionei isso. Nossa, mas parece que a pessoa adulta tá tão
e aí a criança que está com uma fala adulta, é exatamente assim que a nossa criança interior se manifesta. Principalmente quando a gente ainda não sabe cuidar dela. A sensação que a gente tem aqui na nossa subjetividade é que a nossa parte adulta, ela se mistura com a nossa parte criança. E de vez em quando até inverte. Não, peraí, isso daí é o meu adulto falando, não, presta atenção, é a sua criança. Mas essa criança, ela vai aparecendo e ao longo dos episódios, dá para perceber que algo lá na subjetividade dessa moça vai se organizando. Até que chega num determinado momento, mais pro final, em que essa criança aparece novamente, mas aí a parte adulta dela consegue atuar de forma de fato adulta. E a criança dela se desonera daquele peso de ter que cuidar dos conflitos e das dores. Mas pro final também aparece a criança do pai. Essa é uma série que, para quem se interessa por autoconhecimento, é muito rica. Porque ao longo da série também, em determinado momento, os três, né? O pai, a filha e o neto, os três vão visitar a cidade de origem desse pai. E lá na cidade de origem desse pai, essa filha fica sabendo de uma história muito difícil que o pai vivenciou na infância. E ali então parece que ela consegue entender por que o pai, ao longo da infância dela, não soube transmitir confiança para ela. E portanto ela não teve a oportunidade de desenvolver com esse pai um vínculo de confiança. E aquilo de traumático que aconteceu lá na infância desse pai, a hora que essa filha olha e compreende, essa compreensão traz um vínculo mais consistente com esse pai. E ao final, bom, eu vou dizer exatamente a última cena do último episódio. Esse pai, a polícia chega ali num determinado momento para prender ele. E a série acaba ali. Ok, foi espetacular. Ali naquele momento eu fiquei assim, mas por quê? Como assim? Ok, entendi que talvez vá ter uma segunda temporada, por isso que deixou a gente ali naquela expectativa, mas eu também compreendi que muitas vezes todas as possibilidades estão à nossa frente. Algumas vezes eu vou escolher algum caminho que não vai me trazer um bom resultado, mas eu posso também escolher aquele caminho que me trará um bom resultado. Então, será que eu sei olhar para isso de uma forma consciente e trazer para mim, para eu me enriquecer, para eu evoluir, para eu poder de fato construir uma boa realidade para mim? Bom, para você que me acompanhou até aqui, sugiro que você vá lá no Star Plus e assista essa série. Uma gracinha de série, leve, divertida e com um conteúdo terapêutico muito bonito. Então, se você gostou aqui da minha leitura, eu te peço, curta, compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva. Grande beijo
e até o nosso próximo encontro.